Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Vou falar uma coisa de que pouca gente fala, pelo menos as pessoas que deveriam falar mais do que ninguém, que são os senhores que mandam nisto tudo, não é verdade? Portanto, os senhores dos governos, etc., e da cultura principalmente, que toda a gente sabe que relegou aquele espaço maravilhoso de que grande parte de nós fez parte também, que é o Parque Mayer, que é disso que vamos falar. Não falam disto como deveriam falar, eu acho. Isto, por exemplo, que está a acontecer hoje, ainda bem, com figuras maravilhosas que aqui estão, que são as minhas referências e as referências de milhões de portugueses. Isto devia acontecer, sei lá, na Assembleia da República, por exemplo, não é? Era mais do que natural, porque para ali se confluiu uma série de grupos, atores, géneros, teatro, pessoas diferentes e depois toda aquela história de que vamos aqui falando. O que se vai falar aqui do Parque Mayer são, acima de tudo, os testemunhos das pessoas que estiveram ligadas ao parque, à história do parque. Vou ali ter com o Júlio, do restaurante O Manel, do Parque Mayer. Em 1954 abriu o Manel e até fechou em 2009. 2009. Exatamente, apesar de andámos ali desde 2000 numa luta enorme para não deixar morrer o Parque Mayer, que para mim acabou por morrer porque Pois, para ti o parque hoje é um parque de estacionamento, não é mais nada. Sim. Portanto, eu nasci em 57, vivi 52 anos da minha vida no Parque Mayer. A minha vida foi transversal a todos os artistas, como devem calcular, desde que sou miúdo até sair do parque. A maior parte dos artistas, empresários, a maior parte dos artistas e empresários, a mim chamava-me irmão, como o Nico, como ao menos me chama Mano, ou como o Vasco Morgado, e ao Pai Manel chamavam Pai Manel. Pai Manel, isso eu lembro. Portanto, nestes anos todos de Parque Mayer, a única coisa que eu tenho que agradecer foi ter atravessado 50 e tal anos e ter convivido com todos os artistas, e com toda aquela gente do teatro que fez parte da minha vida. Da tua vida, claro. E que, pronto, é a melhor história que eu tenho. Eu tenho muitas histórias de parque, mas nem convém contar algumas. Não. Conta lá que um dia a tal mesa. Não, contei ali há bocado, mas... Sim. Mas, portanto, para mim foi... A melhor coisa de Parque Mayer foi ter convivido com toda a gente do teatro, que é realmente uma gente... Uma família extraordinária. Diferente. Tens aqui muitos dos que lá iam. Infelizmente já não estão cá muitos que eu conheci, claro. Mas estão aqui muitos. O Vasco, toda a gente sabe, mas é importante sempre referir, carregou e carrega um legado fantástico de um homem que, como todos sabem, foi um empresário extraordinário por todo o império teatral de que tomou conta, não é? Os teatros dos quais foi empresário e dono também. Eu penso que o Monumental... Bem, mas isso é... Não era, então pronto, mas vais falar sobre essas coisas. Bem, e o Vasco, foste ator também, não é verdade? Não é só empresário, foi ator. Pronto, esquece essa parte, pronto, está bem, mas não interessa, mas foi. Mas eu acho que era importante estar aqui o Vasco, quando se fala do Parque Mayer, lógico. Não só nasceu praticamente lá, é filho não só desse grande empresário, como dessa grandiosa atriz chamada Laura Alves, a quem eu peço uma salva de palmas, como é evidente. Pronto, e agora, eu sei que não gostas muito de falar, mas eu sei nada, mas fico mesmo muito feliz por estares aqui, sinceramente, porque o Parque Mayer, tu fazes parte desta história, e de que maneira? Queres começar por dizer, enfim, nasceste nesse berço de ouro e depois? Eu não nasci em berço de ouro nenhum. Primeiro, porque o meu pai andava quase sempre teso. A primeira coisa.
o dinheiro ia para o teatro, não é? E o banco era a Laura Alves. Pois, exato. O que é que eu posso dizer do Parque Meyer? O Parque Meyer foi tudo. É que se fez lá tudo. Desde teatro experimental, desde o Ecos, até à Companhia de Teatro Nacional, as revistas, as comédias, as altacomédias, tanto ia a minha mãe, como ia a Ivone, como ia sei lá, a Hermínia. Isto estou a falar nos anos 60, claro. Se for mais tarde, mais para trás, eu isso já não me lembro. E ouço falar que o teatro, que o Parque Meyer tinha que ser remodelado em 1962. Estamos em 2022, não está mal. Pronto, está pronto. E portanto, não tenho muito para dizer. O que é que queres que eu diga mais? Olha, vou contar uma história engraçada, passada comigo e com o meu pai. Eu tinha chegado de Londres, estava há 2 dias ou 3, e diz assim o meu pai: ainda bem que estás aí. Porquê, pai? Olha, vais substituir ali aquele ator ou variedades. Mas eu não vi a estreia, não vi a peça. Eu disse: tivesses visto, já sabias o papel. E ensaiei à tarde e à noite estreiei. Pronto. Mas como é que estreaste? Opa, porque o tipo passava quase o tempo todo debaixo da cama e o ponto estava-me a dizer o papel todo atrás. Ficaste ao lado do ponto, portanto. Fiquei ao lado do ponto, que era o Borba. O Borba tem muitas histórias. Ui. Aliás, os pontos do teatro têm montes de histórias também, não é? Porque estavam ali diretamente a lidar com os atores. Queres outra? Esta é de empresários. O Zé Miguel, entretanto, adoeceu. E os empresários, os 3 empresários eram muito amigos naquela época. O Vasco Morgado, o Zé Miguel e o Bastos. E o Bastos e o Zé Miguel, e o Bastos e o meu pai, iam ver o Zé Miguel ao hospital. E levavam. Pronto, o Zé Miguel estava aflito, também estava sempre aflito. Os empresários estavam sempre aflitos. E levava dinheiro, uns dinheiros. Pá, toma lá. Pá, obrigadinho, Vasco, pá, está-me a fazer falta, estou muito doente, dizia o Zé Miguel. Entretanto, o Zé Miguel juntou aquele dinheiro e montou uma revista que fez mais dinheiro que os outros todos. É verdade esta história. Parece uma brincadeira, mas é verdade. Portanto, foi uma coprodução do Bastos com o Vasco Morgado e Com o Bastos. uma coprodução do Bastos com o Vasco O Bastos Morgado. não achou muita graça, porque o Bastos era mais sério nessas coisas. O meu pai é esse. Essa tem graça. Subsidiaram ali uma. Mas essa relação entre empresários, que é uma coisa que às vezes se diz que era ao contrário. O que havia de competição era competição. Eles divertiam-se muito a roubar atores uns aos outros. Pois. Isso era. Tira daqui, põe daqui, mete ali, tira, faz aquilo, faz aquilo outro. Também havia a Avenida nessa altura, dos anos 60 e tal, porque depois foi para lá a Amélia Recolasso, ardeu, foi para o Capitólio ardeu. Não, foi antes. Ardeu tudo. Bom, mas enfim. O que é que eu tenho mais histórias para contar engraçadas do Parque Meyer? Diz uma coisa, o Vilaré, na altura foi, toda a gente sabe, foi o Raul Solnado, não é? Que, o Solnado e os Manos Martins. Os Manos Martins, exatamente, que construíram aquele teatro. E o Hernani. Depois o teu pai fez sociedade com o Raul. E depois o Raul saiu no 25 de Abril. Okay. Ficou só o meu pai. Mas atenção que quando o Raul trabalhava com o meu pai, era sempre à sociedade, ficaram sempre muito amigos. Claro. E eu, muito amigo, também trabalhei sempre com o Raul à sociedade. Claro. Quando o Raul foi para o Parque Meyer, ele costuma contar essa história, não é? Que foi para o Maxime, através do Zé Viana, fazer um show, e foi o teu pai que nesse show o viu e o levou para o parque.
Foi o meu pai e a minha mãe. E a minha mãe é que obrigou o meu pai a ir buscar o Raul. Ah, sim. Foi. Essa eu não sabia. Foi. Lá do Maxime para o... Sim. Obrigou? Não. Ah, não? Pronto. O Miguel e o Ricardo, os meus filhos, como muitos de nós, de vós, sabem, iam muito para o Parque Mayer, connosco para as revistas, ou seja, nós trazíamos-los no berço, inclusivamente, ali para o parque. E o parque tinha essa característica de ser uma comunidade e que permitia essa vivência de os atores, as costureiras, os bailarinos, os produtores, etc. Toda a gente poderia levar para ali a família, digamos assim, os filhos. Está aqui outro filho do parque, o senhor Vasco Morgado, Júnior, porque aquele é o Júnior. E o Miguel e o Ricardo, que também está ali, iam comigo e com o João para o parque, com os filhos da Lena, com os filhos do Vasco, com os filhos da Fátima Severino, com as filhas, enfim. O Areia teve lá também sempre as filhotas, tu também estiveste lá que eu vi, as tuas filhotas. E isso pertencia àquele espírito familiar, digamos assim, que aquele espaço mágico nos permitia usar a família neste sentido. Bom, isto tudo para dizer que o Miguel vivenciou isso e escreveu uma vez. Eu estava aqui à procura, mas não vou estar à procura, que isso é uma chatice, mas ele, se calhar por palavras dele, depois, ele escreveu uma coisa lindíssima sobre essa experiência que ele teve enquanto miúdo de, na altura, 8 anos, não sei, 9. No fundo, desde que nasci, até há bem pouco tempo, houve uma altura mais forte em que eu estava lá de facto todos os dias. O que o meu pai está a tentar dizer é que hoje não é possível fazer... Não, o que tu não consegues fazer hoje com a Lua é muito difícil fazer-se isso num teatro, porque o Parque Mayer, como dizia o Júlio, o Parque Mayer já não existe no sentido em que o Parque Mayer era uma comunidade. Não eram só teatros, eram restaurantes, era muita gente que estava lá, então era muito fácil deixar um filho... com qualquer outra pessoa, não é? Haviam outros teatros, haviam restaurantes, eu conhecia as pessoas dos restaurantes. Hoje em dia, um só teatro, todas as pessoas que estão num só teatro estão a trabalhar, não é? Para aquele espetáculo, estão a trabalhar para um projeto específico. Haviam restaurantes, não é? Neste momento, o Maria Vitória está lá e existe um teatro que é o Maria Vitória. Infelizmente, o Maria Vitória não é o Parque Mayer, não é? O Parque Mayer era uma data de coisas que já não existem hoje em dia e de repente existe um teatro com a coragem das pessoas que estão lá a manter vivas uma tradição, mas o Parque Mayer efetivamente era outra coisa, era uma comunidade. O texto que eu estou aqui, que o meu pai está a falar, eu acho que sei do que é que está a dizer e mais vale eu ler o texto, porque eu acho que estão aqui pessoas com coisas muito mais importantes para dizer do que eu e pessoas que se lembram de coisas muito mais importantes, por isso eu vou ler para ser mais breve. E acho que é isto. Chama-se... Eu visitei o Teatro Maria Vitória há pouco tempo, tenho que ter com o meu querido Paulinho, e escrevi este texto porque tirei lá uma fotografia e uma data de memórias à cabeça. Houve um tempo bem bonito, tinha muito poucos anos e andava aqui no Parque Mayer a curtir a comunidade. Um cenógrafo tomava café enquanto esperava que o espetáculo acabasse e eu pedia um bife ao russo. Via os desenhos que o senhor fazia no papel da mesa e achava-os a coisa mais bonita de sempre. Os meus pais também saíam para tomar cafés nas pausas que tinham entre cenas. Eu brincava com os filhos dos atores, dos técnicos, dos cozinheiros, filhos de uma comunidade que era o Parque Mayer. Cosmogonia que ia muito além do reino do teatro. Pessoas que vinham aos bares e restaurantes, que serviam até tarde para poderem conviver com os que finalizavam o seu ofício. Beber um copo com o ator, comer um bolo com a bailarina, trocar ideias latopolíticas com o empresário. Mostrar um rascunho a um figurinista que, apesar de ter terminado o seu trabalho há meio ano, à altura em que os seus tecidos se estrearam, ainda continuava por cá, pois era esta a sua casa, a sua noite, a sua vida, a sua comunidade. Os cheiros dos camarins, tão diferentes, tal era o tempo que cada um lá perdurava. Em uns batia antes de entrar, noutros tinha a liberdade para assustar o inquilino. Outra liberdade boa era poder subir aos camarotes e espreitar aquele número bonito, só aquele, e depois ir buscar um chocolate ao bar do teatro que a senhora punha na conta dos meus pais. Namorei no subpalco, sem saber que estava a namorar, ao som das cantigas abafadas pelas paredes que me separavam da banda que tocava ao vivo. O Zeca, baterista, deixava-me sempre tocar, a mim e ao meu irmão, um pouco na bateria, e eu era feliz e contente.
Tenho a sorte de ter pais que estiveram por todos os teatros, mas aqui especialmente, ao contrário dos projetos de fim de semana que eu hoje vivo, o Parque Mayer apresentava espetáculos que duravam anos e permitiam, portanto, esta comunidade. E bem bonita que era esta comunidade. Epá, cada vez que o Miguel, que eu leio isto, emociono-me, como é óbvio, porque de facto é uma imagem real e fantástica do que se passava. Era esta comunidade. E isto passou-se num dia que eu fui lá fazer uma entrevista com o Gocha, no palco do Maria Vitória, e eu disse: Miguel, queres ir comigo que eu vou ali ao parque? Isto foi há uns 4 anos, sei lá, 3. Olha, eu vou lá ao parque, queres ir comigo? Depois almoçamos, não sei o quê, então anda lá. Que eu passo aí pela Alameda, não sei o quê, vamos lá. E enquanto eu estava a dar a entrevista, ele andou a se ir andar pelo palco, foi lá abaixo, ao foyer, à plateia, etc. Andou assim, e depois escreveu isto. E de facto é uma imagem real daquilo que eu sentia quando lá estava, enquanto ator, enquanto pai, enquanto amante do Parque Mayer. Ainda apanhei. E os mais antigos é que têm, de facto, mais antigos que eu, pronto, apesar de tudo, sou um moço com esta barba, mas pronto, viveram de uma forma muito mais, como é que eu ia dizer, luminosa, o parque no seu auge, etc. Eu já fui em 1981, em que já ouvia falar da decadência do parque. Apesar disso, ainda apanhei os 3 teatros a funcionar. O Maria Vitória, o ABC e o Variedades. O Capitólio, nessa altura, tinha mais uns filmes, e o Rola, exatamente, uns filmes mais para o pornográfico e tal. Mas depois também fez teatro outra vez quando ardeu, penso que o ABC, não foi? Camilo foi para lá, está ali a Paulinha a confirmar, e não só, houve uma outra altura em que fez lá teatro. Bom, apanhei. Diziam-me na decadência uma coisa maravilhosa ainda de que tenho muitas saudades. Pronto, e o Miguel e o Ricardo, como assistiram a isso, têm muita pena de não ter sido daquele tempo enquanto atores. Isso é significativo, é muito bonito. Bom, olha, tu é que devias fazer isto que eu estou a fazer, que tu falas lindamente, eu sempre disse. Ando um pai a criar uns filhos para isto. Pronto, é lindíssimo. Vá lá. Beijinhos. Miguel Raposo. Ricardo Raposo, que eu amo. Sim. Pois o Ricardo. Pois era. Sim, já que as pessoas estão aqui a contar todas as histórias, eu tenho uma história. Tenho uma história que é no ABC, o Monchique estava em cena a fazer o... Sim, mas era o Robin dos Bosques, uma coisa assim, não era? Uma personagem do género. E de repente começa a ouvir na tarola. E diz: o Zeca está maluco, ele não costuma tocar a meio do número. E olhou para baixo e era eu. Tinha ido sozinho. Porque Virou-se para o fosso da orquestra, os músicos saíam porque não entravam no número, e ele pegou nas tarolas, ao meio do número do Monchique. E o Monchique, mas que é isto? Viu? O puto lá embaixo agarrado às tarolas. Lá está, já estava no 100. E eu amo-te muito. Pronto, bem. E agora vou ter aqui com um homem que é mesmo Homem Cardoso. É o nome, como o próprio nome ainda é, um grande homem também. Meu querido José, vocês há bocado falaram na Mimi. E a história mais incrível que conheço em que a realidade podia ser ficção, isto é, vi uma cena na Mimi que podia ter visto numa bela peça de teatro, que é, íamos lá jantar volta e meia com o Raul e com o António Alçada Batista, e há um dia em que aparece o Jorge Amado, muito amigo do António e depois de nós todos. E jantamos muitíssimo bem, peixinho frito com uma sorte fantástica. O Amado estava deslumbrado com a comida, e quando chegou à altura do café,
o António disse, oh, pá, Jorge, aqui não há café, temos que ir ali à Ribeira Brava. Entretanto, a Mariazinha passa e ele diz-lhe, Mariazinha, porra, porque isto não há café, caraças, agora isto era uma conversa bestial, para estarmos aqui 2 ou 3 horas, temos que ir embora por causa do café. E a Mariazinha, pois, senhor doutor sabe que eu sou casada, mas não tenho filhos. A minha irmã é solteira. Eu tenho pensado muito do café. Mas depois, senhor doutor, para quem é que ficava a máquina? Histórias da Mimi, que era um centro fantástico de encontros importantes. Uma coisa engraçada, bem, o fotógrafo de Parque Meyer chamava-se Augusto e tinha uma casinha em frente ao restaurante do Manel, uma coisa muito pequenina, mas curiosamente ele nunca conseguiu realizar o sonho dele de ser o grande fotógrafo dos artistas. Nunca conseguiu. Era um rapaz um bocadinho... Bem, na altura, o que hoje é piroso, na altura era muito bem... É o Apó. Mas o Augusto era residente no parque, tinha lá o laboratóriozinho, aquela coisa toda, e enfim. Não conseguiu ser Não, nunca conseguiu. A única coisa que ele conseguiu de arranjar de mais notável foi descobrir que havia lá o negro que era tão negro, que nem no negativo era branco. Olha, a tua ligação ao parque é a tua ligação aos atores e não só através da fotografia, através das amizades grandes. E também foi um bocadinho ator, contracenei com não me lembro o nome dele, no Fio do Horizonte, com o Claude Brasser. Entrei numa telenovela chamada Passarel. Foi personagem de um filme do Augusto Cabrita chamado Outro Circo, em que faço umas certas acrobacias de moto e entrevisto uma... Sim, que ele é um motar extraordinário, António. Não é? E entrei numa pecinha de teatro, a Invenção do Guarda-Chuva, na parte de cima do Teatro Dona Maria, uma salinha lá que tem, uma sala-estúdio. Sim. Que é uma peça de Luís Francisco Rebelo. Bem, acho que tudo aquilo em que foi ator, e fiz alguns papéis de... Como é que se chama? De aristocrata. De aristocrata, claro. Em filmes publicitários. Mas isso foi tudo por favor ou de borla, quer dizer, nunca foi por favor a mim ou eu por favor aos outros, nunca ganhei dinheiro nenhum como ator, mas tive relações muito boas com atores toda a minha vida. Eu comecei a fazer fotografia aos 14 anos, aos 15 já andava ali o Augusto Castro, diretor eterno do Diário de Notícias, simpatizou comigo. Eu podia ir à casa dele a Campo Lido almoçar ou cear quando quisesse, na cozinha, evidentemente, com as criadas, que eram 3 ou 4. E lembro-me perfeitamente dos nomes que vocês falaram aqui, do Madeira, do Santana, do António Silva, do Coelho, eu sei lá, tantos passaram ali. O ator de quem foi mais amigo foi do Raul Solnado e estou por herança do Raul. E estou nisto. Agora tenho fotografado também muita gente de televisões. Olha, a minha Gracinha também foi atriz. Epá! Estás a ver? Mas os atores, de uma maneira geral, são maus clientes. Exigem muito e pagam um pouco. Graças a Deus não descobriram que se fosse de graça a gente também fazia. Mas
não há nada que pague de facto ser ator. Eu nunca consegui, nem consegui sequer ser repórter fotográfico, o que foi uma sorte para mim, mas ser ator é ser tudo, ou ser aquilo que se quiser, é fantástico, é uma dimensão humana absolutamente inultrapassável. Ou então ser um bom romancista, por exemplo, e um tipo vestir a pele ou detetive, ou de médico, ou deste ou daquele, mas aí o trabalho é menor e a imaginação possivelmente maior. Porque realmente ser outra pessoa já é difícil ser único, quanto mais ser tão tripartido, tão quadripartido, tão multipartido como um ator é. Acho uma profissão absolutamente apaixonante. Infelizmente, vocês nasceram num país, bem, eu também, de algum modo, todos nós nascemos num país em que ser ou não ser não é questão nenhuma. Bravo. Pois ele fala, pois diz estas coisas assim. O António Homem Cardoso é só um dos melhores fotógrafos do mundo, é extraordinário. Hoje tenho que ter uma pequena reunião com o Zé para decidir uma coisa que para mim é dramática. Um bocadinho. Não posso falar no projeto. Podes falar. Posso? Podes, claro que sim, porque eu quero que ele se faça. Há uma telecom que quer oferecer à Casa do Artista subsidiar um livro de 100 artistas e o Zé, claro, queria que eu fosse o fotógrafo resultado. Eu telefonei para a telecom e disse, sim senhor e tal, mas tem que mandar um orçamento muito baixo. Eu ando desde 1980 a cobrar 1000 euros por um retrato. Há atores, a telecom a pedir baratinho, resolvi fazer um orçamento de 150 por ator. Maquiagem, pós-produção, fazer fotografias até a exaustão. O último ator que fotografei pago por uma editora foi o Rui de Carvalho. Acho que só cobrei 800 euros também, porque era para um livro dele e essa coisa toda. Resultado, fiz um orçamento, mandei o orçamento, responderam-me, nem pense, temos um orçamento muito mais barato. Agora, fala disso ao Zé, olha, não posso fazer o orçamento, e o Zé diz, podes, pois, fazes o mesmo preço que o outro. Mas já está quase a ficar de graça. Por causa da Casa do Artista. E dos atores, claro. Mas vamos. Eu acho que fiz o slogan para a casa uma vez. Esta história tem alguma graça porque eu não tenho jeitinho nenhum para desenhar. E um dia, na altura estava muito ligado ao Raul e ao Armando, e a exposição de fazer uma exposição de palhaços. E acho que inventei o slogan, como pinta quem nunca pintou. Era uma exposição, pintava-se um palhaço, mas não era aberto a nenhum pintor. Quem fosse pintor não podia entrar. De maneira que eu tinha acabado de conhecer e ser hóspede do Ximenes Belo, convidei-o, ele aceitou, muita gente aceitou, toda a gente aceitou, e às tantas o Raul dizia, o teu palhaço? Mas eu não sei pintar nada. Não, mas tens que pintar um também. Bem, a minha mulher pinta qualquer coisa, pedi-lhe uma tela, pedi-lhe as tintas e pintei um palhaço. Aquilo era abaixo de cão, coitadinho do palhaço. Mas, né, tinha as tintas ainda frescas, olhei para aquilo, meu Deus, que desgraça. Lembrei-me de uma espátula. A minha mulher foi herdeira de uma série de velharias do Regaleiras e dela há uma espátula de bolos que eu guardei, porque aquilo que parece a espada de Dom Afonso Henriques, por aí, outra qualquer figura de força descomunal na mitologia portuguesa. Mas enquanto a tinta estava fresca, peguei na espátula, tal, e aquilo ficou um palhaço leão, um palhaço, mas agradou-me. Bem, dei o assunto por encerrado, fez a exposição e o meu quadro acho que foi o terceiro mais bem vendido. De maneira que estamos na Cordoaria Nacional e os jornalistas dizem, porquê é que não pintas mais? Eu disse, tu não fazes ideia nenhuma. Eu voltei-me à apetecia, mas não tenho tido tempo nenhum. E nunca mais na minha vida
Nunca mais pintaste, mas ninguém tira fotografias como tu. António Homem Cardoso. Muito obrigado. Obrigado. Sim. Palmas para o Vítor Espadinha, pá, que é o número. Muito obrigado. Exatamente. Olha, tira lá isso para eles verem, pois com certeza. Epá, sabes onde é que eu tive com a boca hoje? Isso, mas é para o microfone, não é para mim que vais falar. Pá. Ora bem, o Vítor, olha para isto, pronto. É esta jovialidade, é esta coisa extraordinária, não sei o que é que o homem faz. Pronto, o Vítor, bem, tu tens, bem, as histórias que me contaram, porque eu sou um bocadinho mais novo, é de se lhe, não é tirar o chapéu, é de se lhe arrepiar mesmo os cabelos. Há coisas extraordinárias tuas, toda a gente sabe. Mas a tua ligação com o parque começa com o Sérgio, não é? Antes ainda. Não, aliás, tu levaste foi o Sérgio para o parque, assim é que é. O Sérgio para o parque, exato. Então, conta. Não, eu comecei em comédia com a Eunice Milhões no Teatro Vilaré, que ainda há bocado estavam a falar. Depois o Vasco Morgado, o pai daquele senhor, levou-me para a revista. Epá, tu vais ter um jeito na revista do caralho. E levou-me logo para trabalhar num grande sucesso com esta senhora, na revista Peça Palavra, onde nasceu o Cheira Bem, Cheira a Lisboa, onde nós fazíamos o trio dos operários da FNAT. Há duas piscinas, nos Olivais. Lembras-te disso? Epá. E eu fazia um quadro de rua fenomenal com o pai da Helena, que está ali, que era o Sr. Carlos Coelho. Ele era o alpaca, eu era o entretela. Carlos Coelho. E depois fiquei uns anos no parque. E depois do grande sucesso de Peça Palavra, fiquei desempregado. Aqui este país, quando se tem um grande sucesso, na semana a seguir fica-se desempregado. Mas isto é muito português. Ninguém tem esta coisa como nós. Vou para Londres. E vou para Londres e aparece-me lá o pai daquele senhor outra vez. Através do Rui Castelar. O Rui Castelar diz ao pai daquele senhor que está ali, epá, uma peça que aquilo é que era para o Espadinha, epá. Que era uma coisa com mulheres nuas, tinha que ser, não é? Pronto. E o Vasco Morgado aparece lá, epá, tens que vir que eu tenho uma peça para ti que é Pijama Tops. Fomos ao Trafalgar Theatre a ver o Pijama Tops. Tinha acontecido o 25 de Abril. E eu disse cá para mim, epá, isto é capaz de dar brado. Logo a seguir ao 25 de Abril fazer uma coisa daquelas. Bem, arranjei. Eu nunca fiz muitas peças porque estava sempre muito tempo com a mesma. Esta peça teve 2 anos no Capitólio a esgotar todos os dias, 2 anos. Pá. Mostra-me a tua piscina. Pronto, com o pai daquele senhor. Depois do Mostra-me a tua piscina, a seguir fico desempregado. Estavas à espera de quê? Pá? Pronto. E lá vou outra vez para Londres. Tive lá grandes empregos, lavei pratos, panelas, empregado de mesa, especializei-me em tudo. Até que de repente eu estou a dar uns saltos muito grandes, não é? Porque eu fiz muita revista, trabalhei com o Salvador, com o Zé Viana, com aquela senhora que está ali, que tivemos para casar. A Ivone, a minha grande amiga Ivone. Depois, eu estou a contar isto, portanto, com uns saltos muito grandes. Entretanto, havia um senhor que eu tinha conhecido em Moçambique, que vendia tecidos e tocava baixo. Estás a ver? 2 coisas parecidas. Ele vem para coisa e queria ser empresário. E então abre uma loja de candeeiros ao pé da casa do Rolo Solnado, no Bairro Azul. Vê lá tu que isto é parecido. Vende tecidos, depois vem vender candeeiros e depois é empresário de teatro. E então foi quando ele engana a viúva do Zé Miguel. Mas há muita gente ainda hoje que enganou as viúvas. Não sei se sabes o que é que eu estou a falar. Bem, o Sérgio fica no ABC. E depois fizemos então grandes peças. Eu estreiei uma lá que se chamava... Olha, o coautor comigo morreu a semana passada, o Gonçalves Preto. Chamava-se...
Sim, senhor. Gonçalves Preto. Fizemos o Duralex é de sexo, que a censura obrigou-nos a dizer Lex. A piada era chamar dura é a vida, mas é o sexo. Mas eles obrigaram a frase original latina. Não, tem que ser Duralex é de lex. Dura é a vida, mas é a lei. Não se podia falar em sexo. Não, ainda não tinha acontecido o 25 de Abril. E então depois junta-se o Nicolau, o Mário Alberto, uma série de malta, a Maria do Céu Guerra, e depois fizemos uma série de revistas com o Sérgio de Azevedo. Pronto. Acho que ele depois voltou para os trapos outra vez. Bom, eu quero falar um bocadinho de mim, desculpa lá. É para isso que estás aqui. Exatamente, é porque o Parque Mayer tem sido muito, muito importante na minha vida. Eu estava a trabalhar em Madrid e conheci uma jornalista que se chamava Magé, não sei se vocês se lembram, e ela fez uma grande reportagem para a revista Plateia, toda bozona, lindíssimas e não sei o quê. E então o empresário Eduardo Damas, não sei como, conseguiu entrar em contacto com o meu agente artístico para me convidar para fazer uma revista no Maria Vitória. E isto em 1965. Pronto, eu disse, vou lá, com certeza, então, conhecer um país novo, pisar até um palco, para mim é sempre um grande prazer. E fiz esta revista Sopa no Mel, 1965, e fiz um sucesso enorme, porque eu, além de ser uma bonita mulher, também tinha um grande poder de comunicação com as pessoas. E então convidaram-me para fazer uma segunda revista no mesmo teatro Maria Vitória. E, portanto, a minha vida, embora depois voltasse a trabalhar outra vez em Madrid, mas eu estou em Portugal há 57 anos. Eu amo profundamente Portugal. Eu vou morrer aqui. Ninguém me tira daqui. Porque este país é o único. Vocês sabem que é o único país no mundo que as pessoas, quando se despedem, dizem beijinhos. É o único no mundo. Isto é inacreditável. É um país que tem um ADN único. Por isso é que eu amo este país. Portanto, eu fiz comédia, fiz tragédia, fiz comédia musical, trabalhei no Maria Vitória, trabalhei no Capitólio, trabalhei no Variedades, trabalhei no ABC, trabalhei em todo lado. Portanto, eu faço parte de vocês, faz favor, por favor, tá? Era isso que eu queria dizer. Eu faço parte de vocês. Obrigada. Eu, Apolónio, mas aí eu tenho muitas histórias. Agora, tu tens várias histórias. Bem, tu, pronto, foste uma mulher lindíssima, como estavas a dizer. Foste, não, és uma mulher lindíssima, continuas. Não era lindíssima, era escultural. Pronto, é diferente. Não, era escultural porque eu fazia balé, portanto o meu corpo estava sempre em condições. E depois, exatamente, e portanto o que é que se passa? Depois de trabalhar em Madrid, voltei com os biquinis, com o rabo todo à mostra. E então, quando eu fiz a revista no ABC, o Sérgio Azevedo ia lá no fosso de orquestra só para me ver o cu. Juro de palavra de ouro que isso é verdade, pá. Bom, no Visão Voadora fui àquela peça que, pronto, o que eu fico espantada é isto, que pessoas depois de 40 e tal anos ainda se lembram daí ao Apolónio no Visão Voador. E isto porquê? Porque eu no final do primeiro ato, eu deixava cair o casaco com muita elegância, até aparecer mesmo o reguinho do rabo assim só. E então as pessoas estavam convencidas que eu estava nua. E não era verdade, eu não estava nua. Eu tinha vergonha. Juro, tinha vergonha. Então tinha as meias, tinha o cacho sexy e depois aqui, para me trapar as maminhas para não me verem, os meus colegas ou os bombeiros, punha aqui duas coisas em plástico, aquelas maminhas falsas, não é? Para tapar as mamas para não me verem. Portanto, para tu veres como é que era. E era de costas, exatamente. Mas essa imagem era tão forte,
que as pessoas, é que eu digo, passado 40 anos ainda não se esqueciam. Deixa-me vir aqui. Aqui tem com o Nuno Nazaré Fernandes. Nuno Nazaré Fernandes, uma voz, uma presença. Claro. Aquele em pé fica muito mais alto que nós todos. Ora bem, o Nuno Nazaré Fernandes, toda a gente conhece também, é um autor e compositor. Este acumula, este é dos bons, exatamente. Acumula e é dos bons. Bem, tu tens muita coisa a dizer, também tens um humor que eu adoro, não é? E temos estado poucas vezes juntos, que é uma gaita, isto da vidinha é uma chata. Lá está, não há Parque Mayer para a malta se obrigar a juntar. Tu diz coisas, qualquer coisa que tu digas é muito bem dita. Ele, toda a gente sabe, fez muitas músicas conhecidíssimas dos grandes cantores deste país. Compôs, fez também letras e escreveu para a revista muito. Portanto, o Nuno é dos homens mais completos que eu conheço e ainda por cima tenho a sorte também de ser amigo dele. Portanto, diz principal. Eu estou naquela cena do Melro, não é? Quer dizer, já passou tanto tempo, já se disseram tantas coisas importantes e há tanto para dizer, pá, que eu acho que a principal ideia que ficou aqui, que o Vasco disse, pá, de prolongarmos tudo isto e começar a haver aqui na Casa do Artista, pá, quer dizer, uma componente de tertúlias, de convívios, etc. Não sei. Muito se pode dizer porque é que o parque está assim, porque diz, faz 100 anos de Parque Mayer, 100 anos que nasceu. Agora, quer dizer, também o parque não morreu, mas está a morrer. E, portanto, é preciso, se calhar, contrariar essa tendência. Isto está muito complicado porque o mundo mudou. O mundo mudou completamente. A relação entre o público, quer dizer, e o espetáculo hoje em dia é diferente. É diferente, não acabou. Portanto, há que haver um bocado de genialidade de ver como é que se pode dar a volta ao assunto. Em relação à revista, há uma coisa realmente muito complicada. É que hoje em dia as pessoas vivem muito do imediato. A história da comunicação com os telemóveis, etc., por aí fora. Eu penso que hoje em dia, se calhar, para se fazer uma revista com um sucesso igual, digamos assim, àquelas que havia antigamente, seria necessário os próprios autores estarem no teatro todos os dias que houvesse representações. Porque eu lembro, houve uma altura que eu fazia uma coisa também, numa outra atividade que eu também fiz, quer dizer, já sou muito antigo, já somos. Ele é meu irmão porque ele nasceu no mesmo dia, quer dizer, e à mesma hora que eu, quer dizer, no mesmo ano. Não é que a gente trata-se por manos, estás a perceber? Mas o que é facto é fazer uma coisa que eram uns cartoons num jornal que se chamava O Dia, e que era o Jardim da Passarada. O Jardim da Passarada, aquilo, portanto, era a técnica do cartoon dos 4, apresentação do problema, complicação do assunto, conclusão. E a dada altura, quer dizer, isto passa-se, quer dizer, em alturas complicadas, porque Portugal passou 74, 75, 76, 78, e as coisas prolongaram-se, embora as pessoas, nem todas as pessoas sabem, mas as coisas ainda tiveram potencialmente muito complicadas ainda nos anos 80. E não faz parte do teatro, mas eu sempre que tenho a ocasião chamo este assunto, quer dizer, se hoje em dia nós devemos não ter tido uma guerra civil e não ter morrido muita gente, devemos a esse genial homem vertical, um dos grandes portugueses que Portugal teve, o general António Ramalho Yanes. Anitta Guerreiro não precisa de... Ninguém não precisa de apresentação nenhuma. Anitta Guerreiro, pronto, é uma figura única, ímpar. Exatamente, é de pé para a dona Anitta. Pronto. Anitta.
Pronto, isto é a prova, não é? De que é assim, o povo decide, o povo manda e ela é a voz do povo e acabou-se. É do povo, caralho. Minha Anitta, eu estava a chamar aqui os meus filhos porque começo por contar uma história. Luísa, desculpa, senta aí, querida. No Maria Vitória, exatamente. Eles os dois eram pequeninos e eu e a João estávamos a fazer lá uma revista com a Anitta e contigo também, com o Luís, exatamente. E levávamos para lá os meninos, os putos, como eu estava a dizer há bocado, iam sempre. Tu também, com a tua filha, todos nós. Então, quem é que ficava com eles enquanto íamos para a cena? A Anitta Guerreiro. Porque não, mas por proposta dela, disse, não, os miúdos ficam aqui. Sim, mas ela dizia, não, vem para o meu camarim, deixa estar. Pois, mas eu tenho fotografias com a Anitta, sentadinha assim, com as pernas sentada assim, e a brincar com os miúdos e não sei o quê. E a Anitta é isto. Anitta, histórias há muitas, mas o que é que o parque significa para mim? Para mim significa tudo, filho. Foi aí que eu comecei a fazer alguma coisa de jeito. Claro, até ali não, era uma cantinha aqui, uma cantinha ali, não sei. Desde que eu fui para a Maria Vitória que eu comecei realmente a ter um papelinho a falar. E a fazer coisinhas e depois a cantar a sério, não é? Mas, por exemplo, o Camilo, o Carlos Coelho, há pessoas que falavam a Anitta, falavam com um carinho especial, como eu falo, porque eu percebo. Mas porque além da atriz, da cantora, é a pessoa maravilhosa que é isso. Graças a Deus, nunca fiz mal a ninguém. Isso é o principal. Claro que sim. E gosto de me dar bem com toda a gente. E tu sabes muito bem que eu era a vossa amiga e era amiga de quase todos os meus colegas, ou todos, não tenho a mais pequenina razão de queixa de ninguém. Eu sei. Acima de tudo, pronto, a canção era a função principal, não é verdade? Enquanto a Anitta Guerreiro, atração, tudo. Mas depois, como atriz, foi muito engraçado entrar em uma série de coisas cómicas, claro, e mesmo nas novelas, aquelas criadas, não é? Foi maravilhoso ver-te a fazer Eu gostava de fazer essas coisas. Claro. Aliás, eu vou-te dizer uma coisa, eu se pudesse, era mais atriz do que cantora. Sim. Porque eu gosto mesmo. Mas nunca se podia perder a grande Anitta Guerreiro cantora. Nunca. Não estou a dizer o contrário. Mas eu gostava de ter sido atriz. E és? Sim, mas e és? Está bem, pronto sou. Vocês querem que eu seja? Vocês é que mandam. Pois claro, mas em revista entra em vários números de revista. Entrei. E gostei muito. O que é que você é? Tony de Não. Tony de Matos, não. O Tony não entrava nas... Tony entrou mas já para o fim entrou em... Comigo não. Então que é o Camilo? O Camilo, sim. Camilo é que eu trabalhei muito. Pois. Com esse, sim. Em turnês também? Sim, fazíamos depois, estávamos sempre em turnê, quando acabava a revista, íamos fazer uma turnezinha. Íamos ao Porto, também fazer ao Sá da Bandeira, e corríamos por aí seca e meca. E no parque? Os teatros todos, claro. Trabalhei em todos. Até lá em cima no Capitólio e depois lá em cima mesmo. Como é que se chama aquilo? No Variedades. Não, Capitólio. Não, mas o Capitólio. Exato, queria dizer o terraço e não me sei. No terraço do Capitólio também. Porque era um cinema ao ar livre, não é? Era. Tinha um palco e, portanto, fazia... Depois tinha lá em cima no palco, num terraço mesmo. Era o ar livre, onde nós íamos fazer canções e tudo. Espetáculos ali no verão. E o pavilhão português? Ainda também... Sim, também, mas quer dizer, ali no parque, aquele parque é que eu trabalhei muito também. Claro, eu sei. No parque em todo o mundo, pronto. Mas pronto, o parque há uma língua... Quase todo Portugal, quase todo. Claro que sim, e para os imigrantes, entre o estrangeiro e todo lado. Também, América, aliás, tanto que... Madeira, Açores, graças a Deus já corri isso tudo. Tanto que estão lá os dois filhotes lindos, maravilhosos na América. Sim, mas é por causa dessa ligação também com a América. Pois é, pois. Que eles estão lá com as suas vidas. É assim. É assim, mas eles estão bem, é o que interessa e de vez em quando
Vocês encontram-se e pronto, que é o que interessa. E aliás, a Pepita falou-me outro dia, para dizer, como é que está a minha mãe e tal. Pronto, ela de vez em quando preocupa-se, como é evidente, e telefona para saber. Pois não acredita no que eu digo, vai perguntar aos outros. Está sempre na dúvida que eu não esteja a dizer que realmente estou bem. Percebe? E ela fica sempre, às vezes, porque vemos choramingar. Mas isso são as saudades. Sem querer, não é? Eu, sem querer. Vai. E ela depois começa a dizer, não mãe, mas tu estás bem. Tu, filha, quanto mais ela me diz aquilo, vais... E já estivemos lá, e com a Mariema e com a Fernanda. A Fernanda Batista, outro nome fabuloso, tem que se falar. A grande Fernanda Batista. Minha querida irmã. É isso mesmo. Éramos irmãs. É verdade. Éramos o mesmo estilo de cantiga. Nunca tivemos a mais pequenina coisa. O meu é melhor que o teu é assim. Nada. Amigas do coração. Minha querida Fernanda, que tenho muitas saudades dela. Eu sei. Mas é bom, pelo menos falamos dela, lembramos. Exatamente. E vocês, quando se juntavam, realmente aquilo era uma alegria extraordinária. Era um farrobadó. Não, e quando se juntavam e quando abriam as goelas as duas. Isso então aí... Também. Tínhamos timbres muito parecidos. Não eram iguais. O dela era mais grosso, mas pronto, era do mesmo estilo de cantigas. E vocês no Coliseu, com a Companhia do Salvador, não foi? Fizeram, não foi a estreia, foi não, mas foi um êxito extraordinário e é célebre a história de não haver microfones, nem tecnicamente nada, e as vossas vozes... Lá em cima. Exatamente. Nas varandas, aquilo tem uma acústica diferente. Claro. Mas de qualquer maneira, era lá em cima. Eu ouvia-se nitidamente. Porque aquilo está também preparado para a ópera, sabes? Sim. E então tem lá tem qualquer coisa, que diferença. É uma acústica fantástica. Uma acústica diferente. Mas, Anitta, está bem, mas com ou sem acústica, ainda outro dia fomos celebrar, eu não vou dizer, não sei se posso dizer a idade ou não, mas... Quantos filho? Vai lá, Anitta, é que diz. Quantos é que eu tenho? Quantos? 80 e 1. Não, 81, é 81. É 81, confirma, faz favor. 82. Olha, quando eu digo... 82. Mas fomos comemorar os 82 anos e fomos ao Faia. Fomos ao Faia e é extraordinário, porque a Anitta começa sempre por dizer, filho, isto não está lá muito bem, não sei o quê. De repente começa a abrir a voz e tivemos aí, não era como a Maria Pereira, não é? Que era aquela fadista que cantava toda a noite, mas foi à vontade umas 2 horas e ela é que dizia, e sabes aquela do toca aí, eu não sei o quê. Pumba, 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 sempre com esta voz maravilhosa. Graças a Deus, nunca tive razão de queixa. E não é só a voz, é o que está aqui dentro, da alma. Está bem. É uma pessoa extraordinária que eu adoro. Olha, se não me adorasse, rapava-te já a barba. Anitta Guerreiro. Muito bem. Sempre nos demos muito bem. Irmínia canta-me um fado como tu sabes, um fado como tu sabes, e não sabe mais ninguém. Ensina-me esse teu gesto de mão amiga, num jeito de rapariga, que só Lisboa é que tem. Castiça, falas à moda que a gente fala, o chaile é traje de gola, que traças com fidalguia. Irmínia, és como um bairro cheio de raça, és a senhora da graça, com o manto da moraria. Irmínia, tens o teu nome gravado, Irmínia, num livro de ouro do fado. Nada deste cantar português, até parece que foi severa, que quis voltar outra vez. Irmínia, dizem guitarras saudosas, Irmínia, não deixes mais de cantar. Irmínia, porque o teu nome são rosas, porque o teu nome são rosas, que teimam em não murchar. Irmínia,
como se apaga um amigo que a gente nunca esqueceu. Teus olhos são uma noite cheia de lua, senhora dona da rua, onde a saudade cresceu. Hermínia, tens a estaleca de uma revista, o teu encanto docista que faz da gente o que quer. Hermínia, tens a alegria de um fado novo, essa rainha do povo que vem ao parque da er. Hermínia, tens o teu nome gravado, Hermínia, no livro de ouro do fado. Nara, deste cantar português, até parece que foi a Severa que quis voltar outra vez. Hermínia, dizem guitarras saudosas, Hermínia, não deixes mais de cantar. Hermínia, porque teu nome são rosas, porque teu nome são rosas que teimam em não murchar. Hermínia, dizem guitarras saudosas, Hermínia, não deixes mais de cantar. Hermínia, porque teu nome são rosas, porque teu nome são rosas que teimam em não murchar. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista, com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.